E a nossa convidada já é sócia aqui do canal. Já tivemos um bate-papo no dia 21/12, praticamente quase 6 meses que a gente não se vê, mas se fala de vez em quando nas redes sociais. E a nossa última conversa, o último bate-papo que teve, nós falamos sobre autoliderança, desperte o potencial para a liderança. Foi espetacular. Hoje eu tirei um pouquinho do tempo para assistir novamente essa live. Realmente você transmitiu vários insights, várias dicas para um gerente ser um bom líder, ser um bom gestor. Foi espetacular. Daniela, vou apresentar assim um breve para você. Você tem mais de 20 anos liderando equipes para sucesso, mas gostaria de saber mais de você, da onde você veio, de onde você nasceu, aonde você está agora e qual foi a sua virada de chave. Por quê? De 6 meses, de dezembro para cá, entrou uma galera, cara. Já entrou uma galera que não te conhece. Então, bacana é você se apresentar um pouco, contar um pouco da sua história para a gente entrar no tema, tá bom? Então, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço demais. Tchau, tchau. De 6 Você é meses sempre para bem-vinda. cá também a vida mudou um monte. Então, vou te contar um pouquinho que eu acho que você não sabe. Muito Você me ouve bem? Mish, perfeito. Que bom. Beleza. Bom, boa noite para todo mundo aí que foi chegando. Eu vi que a minha mãe chegou, Nunes Gil, que é minha mãe, as mães estão sempre presentes, né? Isso é muito bom. Os nossos pais, eles garantem o nosso sucesso, né? Fica a dica aí para quem tem dificuldade com pai e mãe. Pai e mãe são garantidores do nosso sucesso. Aliás, nós somos o projeto bem-sucedido dos nossos pais. Muito bem, isso mesmo. Hoje é aniversário da minha irmã mais nova, felicidades para minha irmã Aline, ela não está Muito aqui na bem, live, deve estar parabéns para celebrando você. lá em Brasília, Muito no bacana, Distrito Federal. Bom, muito vamos bacana, lá. parabéns. Vou te Vamos lá. contar então aí de qual é a minha trajetória, de onde eu venho, né? Eu sou a terceira de 4 filhos, originalmente nascida em Minas Gerais, mas fui concebida na Bahia, morei por 17 anos na Bahia, depois fui para o Espírito Santo, para o interior do Espírito Santo para estudar, fiquei por lá por 17 anos, estudando, trabalhando, comecei a trabalhar então numa faculdade lá do Espírito Santo, que foi adquirida por um grande grupo educacional. Depois eu sigo para São Paulo para dar continuidade aí ao meu trabalho também no ensino superior, porém na corporação que era dona dessa faculdade. Então fiquei em São Paulo até fevereiro deste ano, saí da organização em dezembro do ano passado e em fevereiro eu me mudei para os Estados Unidos. Então acho que você nem sabia, hoje eu estou falando aqui de Orlando. Não sabia. Acho que um mês atrás, né? Um mês atrás, eu vi um post seu, achei interessante. E achei assim, uma parede diferente, móveis diferente. Falei, Dani, você tá onde? Que eu não tô sabendo. Eu Pô, estou mas em fiquei muito Orlando. feliz, tá? Estou em Fiquei muito Orlando. feliz mesmo. Eu Parabéns. vim, né? Por isso também, quem me acompanha, eu parei um pouco as postagens, é um período grande de adaptação, todo movimento que a gente faz de mudança, não importa que movimento, né, que a gente faça, quer seja um movimento de casa, um movimento de trabalho, de mudança de trabalho, mudança de residência, mudança de cidade, de estado, ele mexe com toda a sua estrutura, né, e esse processo de adaptação. Eu me recordo quando eu me mudei do Espírito Santo para São Paulo, as primeiras semanas ali, eu falei, caramba, eu não vou dar conta disso daqui, eu não vou conseguir me adaptar. Então, imagina, você sai de uma cidade muito interior e vai para uma cidade, um grande centro, mexe muito, né, com a sua estrutura e Estrutura. principalmente porque eu estava muito distante da minha família. Eu acabei de brincar aqui que a minha irmã mais nova está fazendo aniversário, ela mora em Brasília, minha mãe mora em Vitória da Conquista, na Bahia, minha sobrinha entrou aqui também, mora na Bahia, meu pai mora no Espírito Santo, então as pessoas da família estão distribuídas em alguns estados do Brasil, então eu já ficava longe da família, só que você ficar quase 2.000 quilômetros da família naquela ocasião era demais. E aí Mas, teve Dani, um momento. só me tira uma dúvida. Você está se adaptando bem?
clima, a cultura, a alimentação? Como é que está sendo aí? Olha, eu me adaptei muito bem. Na verdade, eu vim pela primeira vez o ano passado, em agosto do ano passado, tá quente pra caramba, meu Deus. Para quem conhece Cuiabá e quem conhece Rio de Janeiro, Orlando é uma mistura de Cuiabá com Rio de Janeiro no verão, que é muito quente. E a sensação que me deu quando eu cheguei aqui foi, caramba, esse lugar se parece muito comigo. Então, foi relativamente fácil me adaptar ao lugar. A dificuldade que eu tenho é realmente com o idioma, né? Então, eu estudei muitas coisas, eu estudei inglês no Brasil, eu fiz alguns cursos de especialização, fiz mestrado, mas o inglês sempre foi algo que eu não quis olhar muito, né? Eu priorizei outras coisas, o inglês era uma dificuldade para Ô, mim, olha aí. Aí agora eu ô, estou nesse Dani, a processo. gente está no mesmo bar. Estou te falando sério. Eu tenho muita dificuldade de, de entender, de aprender. Né? Não, se esforça, entra no cursinho. Cara, não entra. Estou É. sendo bem sincero com você. Agora, no espanhol, a gente até arranha. No francês, a gente arranha. Agora, no inglês, cara, eu com 51 anos, cara, não consigo. Estou sendo sincero. O espanhol Infelizmente. aqui é o segundo idioma, né? Então, Ah, quando você chega e você não fala o idioma principal, né, o inglês, eles tá. perguntam, né, se fala Muito bem. espanhol. Mas eu estou bastante disciplinada, eu estudo todos os dias na escola aqui, eu sou Tadinha. imigrante com visto de estudante, então eu estudo todos os dias na escola, eu Muito estudo 2 vezes por bem. semana, às 6 horas da manhã daqui, aula particular de inglês, porque realmente eu estou no país que não é o meu país, que me recebeu, e eu Muito acho bem. que tem um lado meu que é eu quero aprender porque é importante para mim, mas Isso. tem um outro lado que é ao aprender o idioma e a cultura de quem me recebe, eu respeito quem me recebe. Então, isso Muito é bem. importante para mim, né? Então, Muito quando eu bem. chego em um lugar, banco, algum lugar que eu preciso estabelecer uma comunicação, eu falo, olha, o meu inglês não é muito bom, eu estou em processo de aprendizagem. Então, o Muito outro bem. me Excelente. acolhe, isso tem sido bastante interessante, Que assim. Ao bacana. invés de simplesmente falar, eu não falo inglês, eu estou no Muito processo de bem. aprendizagem. Interessante. Isso é Então vamos liderar, lá, gente. Vamos. isso é liderar a jornada, né, Luiz? Isso é liderar É, a sua jornada. A gente faz mas fico escolhas o muito tempo feliz. todo. Fico muito feliz por essa Sim. transição de país, né, cara? É outra cultura. Eu morei muitos anos fora do Brasil também, não nos Estados Unidos, mas em Portugal. E a sensação, o que você falou, eu lembrei quando eu tive a primeira vez na Europa. Eu pisei, a primeira vez foi em Frankfurt. Fiquei lá 3 meses, não podia ficar mais por causa do visto naquela época, né? E pela língua, pelo idioma, muito difícil, o alemão. Pô, eu tinha, 22 anos, 23 anos. Então, cara, o cara tinha acabado do segundo grau, tinha acabado de sair do exército, lá de Vila Velha, Espírito Santo, me joga lá em Frankfurt. Aí eu falei, não, cara, eu vou para Portugal. E lá fiquei 22 anos. Então, assim, eu não me arrependo. Eu poderia ter, na época, que o meu visto foi negado na época. Eu sempre falo, quando eu falo dos Estados Unidos, quem estava na fila comigo naquele dia para conseguir o visto era o Rodrigo Santoro, que hoje é o ator Uau! aí mais conhecido. Ele na época estava fazendo novela Malhação. Novinho. E o Só para Rodrigo você ver como é. conseguiu, e ele conseguiu se posicionar bem fora do país dele, né? Aqui, Nossa, conseguiu ser pai, reconhecido como espetacular. artista. É. Espetacular. Tem um histórico espetacular. É. Então, assim, torço muito por ele. Torço muito mesmo. É. Então, vamos lá, Dani. Vamos lá ao tema. Só te Nosso respondendo tema hoje. sobre, só te Pode falar. respondendo sobre alimentação, Tá. eu falo que, Boa. é, eu falo que o americano tem uma competência, cara, eu gosto muito de comer e eu como absolutamente tudo. Eu tenho muito apetite por doce, comida infantil, mas eu como absolutamente tudo. E eu aprendi com a Flávia Alessandra que a gente treina para ter oportunidade também para comer. É claro que eu não abuso, eu sou extremamente controlada, eu faço jejum intermitente, mas aqui é complicadíssimo, porque é muita delícia em pacote que esse pessoal sabe E eu ia te fazer. perguntar, Dani. Dani, como é que você consegue ficar atleta, corpinho de Barbie, comendo igual um
Rinoceronte. Então, eu treino às 5 horas da manhã, eu chego em casa às 11 horas da escola, treino às 5 horas da manhã, não tem jeito. E faço jejum intermitente todas as manhãs. E vou, Não, mas sim, pode cumprir. Sim. não deixa de comer, né? Não faço vontade, porque Verdade, realmente verdade. é difícil. Mas vamos lá. Então vamos lá, gente. O tema de hoje é trabalho de 4 horas ou trabalho remoto. Quando eu vi esse post no feed, cara, eu achei super interessante. E eu assisti 3, 4 vídeos seu. Falei, cara, eu vou chamar a Dani para explicar mais sobre esse assunto que eu achei super interessante. Então vamos falar sobre o trabalho de 4 horas e, na sequência, vamos falar sobre o trabalho remoto. Pode falar, pode prosseguir. Esse post veio porque uma pessoa me pediu para falar sobre trabalho remoto. Boa. Ele falou assim, Dani, fala um pouco sobre trabalho remoto. Eu acho que o incômodo, vou até inverter, né? Você pediu para falar das 4 horas. Tá bom. E o remoto, ele vem muito forte para a gente, né? No Brasil, vou falar de Brasil em específico aqui. A partir do Covid, não tinha jeito, a gente tinha que trabalhar, não podia ir ao escritório, né? A grande parte aí da população, e o trabalho remoto foi uma solução. Eu me recordo que em 2020, a minha equipe não teve nenhuma dificuldade de adaptação, porque naquela ocasião o time era bastante afinado, bastante alinhado comigo e entre si, e a gente tinha rotinas de trabalho muito bem organizadas. E eu tenho uma característica e eu sempre pensei assim, desde que eu tive o contato com o trabalho, fui me aperfeiçoando no mundo do trabalho e na liderança, de que valia mais a produtividade do que a hora trabalhada. É claro que, como funcionária, eu precisava obedecer ali as regras da companhia. Mas à medida em que você vai tendo segurança da sua liderança, eu ia tomando algumas decisões em relação a essa hora trabalhada versus a produtividade. E aí, o trabalho foi se organizando de tal forma que, independente se o colaborador estava fisicamente ali ou em casa, o trabalho, a entrega acontecia. Então, quando acontece o Covid, especificamente para mim e para o time, o que a gente sentiu foi a falta do abraço, do acolhimento, porque a gente tinha isso de todas as manhãs, quando começava a trabalhar, eu ia em cada um para cumprimentar, se eu chegasse primeiro, eles vinham falar comigo, porque era muito nosso, né? Era parte do feminino, da afetividade, era esse calor aí. Mas mesmo assim, diante da dificuldade do encontro físico, a gente fazia celebrações no vídeo para isso não morrer, né? Quer seja para aniversário, por durante as entregas, whatever. E aí a gente de fato aprendeu mesmo a trabalhar, e aí a gente, e eu vou estender, né, a população brasileira a trabalhar home office. Durante o período de Covid, a gente precisava trabalhar, né? Talvez alguns mais produtivos, outros menos, alguns mais adaptados, alguns felizes, outros nem tanto, mas a gente aprendeu a trabalhar. E aí, quando as coisas, o cenário econômico e o cenário de saúde começa a se restabelecer, eu não vou falar que voltou ao normal, porque é um outro cenário, mas quando começa a se restabelecer e a gente retorna ao trabalho, começa a retornar aí um processo híbrido, né? Uma parte presencial, parte remoto, daí as pessoas começam a se queixar do trabalho presencial, porque se adaptaram ao trabalho remoto. Isso foi um movimento bastante interessante, porque a felicidade do encontro era preservada, as pessoas falavam de que realmente era bom estar ali, encontrar todo mundo, mas ainda assim preferia o conforto do lar. E aí, quando me pede para falar isso, foi bem no momento em que as empresas decidiram uma retomada presencial maior, né? Algumas empresas começaram a consultar os funcionários sobre o que é melhor para você, é o trabalho híbrido, é o retorno 100%, 2 dias em casa, 2 dias no trabalho. Porém, embora consultas tenham sido feitas, no fim das contas a empresa decidiu o que ela, né, achava que era melhor para a organização. Mas não ficou muito claro para as pessoas, afinal de contas, por que a gente está retornando se a gente produz também em casa, né? Eu já ia E perguntar sobre isso. Se
se existe alguma estatística de você trabalhar em casa, produz mais ou menos, ou no trabalho produz mais, produz menos. Por quê? 8 horas de trabalho, a gente, vou te falar de escritório, porque Uhum. fábrica não tem jeito. Fábrica você entra, como eu trabalhei na fábrica da Renault muitos anos, então eu não podia ir no banheiro na hora que eu queria, tomar água na hora que eu queria. Então você fica aí tipo um cavalinho, entendeu? Você não pode fazer muita coisa. Agora, quem trabalha no escritório, se você somar as 8 horas, você vai tomar um café, você vai lanchar, você vai conversar com fulano. Reduz para as 4 horas. Eu já fiz essa conta. Falei, cara, mas tem lógica isso? Foi por isso que eu te chamei aqui para você desvendar esse segredo aí, se existe alguma estatística de Então, ficar em casa ou no trabalho. eu comecei a pesquisar por que as empresas decidiram voltar, porque não estava claro para mim, né? Então, em alguns cenários, é claro que, como você falou da indústria, não tinha jeito, você tem que voltar. Outras características de trabalho, de negócio, não tinha problema nenhum permanecer em casa, até porque a produtividade estava ali, você tem formas de acompanhar Isso. e de acompanhar as pessoas, né? Porque aqui não é só acompanhar o trabalho, é acompanhar as pessoas e entender se elas estão bem. Para mim, eu vou sempre olhar para o colaborador na perspectiva dele em primeiro lugar, antes até da produtividade dele, né? Então, Isso. o que eu questiono muito passa pela questão da cultura organizacional, de fato, em essência, daquilo que a organização de fato acredita para o negócio, de fato acredita em relação ao colaborador, e não aquilo que ela verbaliza, documenta, escreve, né? Tem a ver com as atitudes dela. E aí algumas coisas não eram muito coerentes para mim. Afinal de contas, por que as pessoas estão voltando? A explicação que eu encontrei, e aí eu não encontrei isso escrito, tá? Mas os primeiros movimentos de retorno são dos Estados Unidos, de retorno ao trabalho. O Brasil tem uma característica de reproduzir é, comportamentos de origem americana. Tem uma É verdade. tendência de É verdade. reproduzir um comportamento americano. Eu não sei o quanto as grandes organizações, por exemplo, discutem entre si sobre esse processo ou discutiram, por exemplo, essa questão do retorno. Mas imagine, fulano retornou, então a gente também tem que retornar, por que a gente não Ah, vai não. retornar? O fato é que o movimento de retornar, na minha visão, gera um movimento de economia. Circula a economia porque aumenta o consumo de combustível, de roupa, de alimentação. Então, eu tenho um outro movimento circulando ali na economia quando eu trago todo mundo de volta ao trabalho. Foi por isso, eu infelizmente não sei responder. Então, eu encontrei tanto essa questão de grandes empresas americanas retornando, e isso vira um espelhamento para as outras empresas entenderem que também deveriam retornar. E uma explicação que para mim fica bem plausível, que circular a economia. Então, quando as pessoas retornam, eu também tenho um movimento aí de coisas que estavam mais estagnadas, porque as pessoas, tanto que os funcionários passam a se queixar mais de custos adicionais quando eles retornam à atividade do trabalho, que antes ninguém se dava conta, porque era normal eu ir para o escritório trabalhar. De repente, quando eu estou em casa e aí eu não preciso, eu me dou conta que, nossa, tem tanto tempo que eu não compro um sapato, que eu não compro uma roupa, ou eu não gasto dinheiro, embora algumas empresas forneçam o ticket de alimentação, às vezes ele consumia maior do que aquele ticket em casa, não. Então tem uma série de elementos, combustível, então tem uma série de elementos que eu não percebia com tanta clareza e quando eu retorno ao escritório, eu vou percebendo, isso vai me incomodando, além de quando a gente estava no home office, algumas pessoas passaram a ter uma qualidade de vida melhor em relação à prática de atividade física, porque sobrou tempo. Imagine em São Paulo, para você ir para o escritório, você vai 1 hora, 2 horas de trânsito. Então, Verdade, verdade. todos esses elementos aconteceram aí no retorno ao escritório. E aí, quando eu fui dar uma olhada nesse tema para poder trabalhar o vídeo, eu encontrei essa questão dos 4 dias. E no fim das contas, as pesquisas têm mostrado que as pessoas preferem mais os 4 dias do que o trabalho home office. Sério, cara? É sério.
O trabalho de Pô, não 4 dias sabia. tem sido bastante interessante. Assim, o Brasil está testando, começou o teste em setembro do ano passado, já Ah, tem resultados positivos na produtividade, na criatividade, na energia à disposição das pessoas, aumentou em 80% a energia à disposição das pessoas. Agora tem alguns pontos. Dentre as empresas e países aí que trabalham a questão da redução de jornada, alguns estão trabalhando redução de jornada, não redução de dias, né? Então, a jornada de 40 horas, Brasil tem jornada de 40 e 44, depende da característica e das questões de sindicato, mas você vai ter redução de jornada, que o colaborador não vai mais trabalhar 40 horas, vai trabalhar 36, 35, 34, e não vai mais trabalhar 8 horas por dia, vai trabalhar 6. E você muito. tem países trabalhando redução de dias de jornada, né? Então, eu vou reduzir de 40 para 36, vou trabalhar 4 dias, de 8 horas, por exemplo. Mas também tem países que estão trabalhando, a redução de dias sem reduzir a carga horária. Esse é o pior cenário, porque ele pode levar a burnout, pode levar a adoecimento da população, porque está aumentando aí a jornada de trabalho no dia. E aí, a depender da localidade, você vai esbarrar em questões, é, de legislação trabalhista, né? Precisa dar uma olhada na legislação trabalhista. Mas é um tema muito interessante porque ele vai afetar duas coisas, assim, vários elementos, mas em especial a qualidade de vida do colaborador e a produtividade. Daniela, me tira uma dúvida aqui. Na terça-feira que vem, eu vou bater um papo com a Ana. Ela mora no Canadá, mora próximo de você aí. Você sabe qual é a carga horária lá no Canadá? Não, não sei. Não, eu também não sei. Estou te perguntando. Canadá não está aqui na minha É, pesquisa, do que eu encontrei, não localizei Canadá. Quem está bem avançado, é, os países mais avançados são Nova Zelândia e Reino Unido, sim. porque quem criou a organização, é, For Week foi, está sediado na Nova Zelândia, o Andrew. Então, inevitavelmente, a influência dele é maior na região É, dele. Então, é uma região que já tem mais de 70 empresas atuando, já estabelecidas com os 4 dias, já para além da pesquisa, né, do instrumento. O Japão, que é uma, um país bastante exigente em relação à jornada de trabalho, a Microsoft lá resolveu, implementar o teste, a Microsoft trabalhando com 4 dias, e a redução, sim, de dias, liberando a sexta-feira para o colaborador, já capturou mais de 40% de produtividade desse colaborador. É claro Na que, sua lista, pode falar, na sua lista tem a Índia? não tem Índia, Não tem. não Porque lá o tem ainda. pessoal trabalha pesado, É, parece que não não tem tem. lei, cara. Isso precisa Agora, ser. Portugal é um país que está investindo, é um dos países de destaque em investimento nesse teste. Pô, bacana, É bacana. bacana. Doutora, então nós falamos sobre trabalho de 4 horas e trabalho remoto. Quer fazer um resumão? São 19h25. Eu não queria acabar agora. Eu estou te fazendo, eu estou te falando para a gente fazer Gente, já, um já passou resumão. uma hora. Bom, Oi? eu pensei, gente, já passou uma hora que a gente está nesse bate-papo, não é possível. Não, 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 não. Passaram só 25 minutos. Tem muita Bacana. coisa pela frente. Eu quero saber mais para frente sobre sua mentoria, se você vai continuar fazendo aí ou aqui no Brasil. Então, mas pode concluir Tá. aí sobre o tema. É, Pode ficar à vontade. eu quero falar uma coisa, bastante importante, importante para mim, eu acho que, para quem está aqui assistindo observar, que é quando a gente fala, quer seja de trabalho remoto, quer seja do trabalho de 4 dias, é claro que, como líder, tem procedimentos que a gente não vai conseguir conduzir sozinho, a gente depende da nossa organização. Se você é dono da organização, é muito mais fácil. Mas se você é líder, você tem uma série de elementos aí na organização para ir conciliando, trabalhando para você buscar elementos em prol do colaborador.
fato é que, para mim, a gente tem sempre que levar em consideração o colaborador de fato. Então, quando a gente discute trabalho remoto ou a gente discute a redução de jornada de 4 dias, e a empresa que decide entrar nesse jogo, então, por exemplo, na pesquisa, algumas empresas que entraram reduziram, como eu falei, os dias, né? Entraram na pesquisa lá por 4 dias, mas não reduziram a carga horária. Em quem de fato eu estou pensando quando eu faço isso? Porque um dos elementos de destaque é o aumento de produtividade. Então, a produtividade é a primeira coisa que eu olho, eu estou de fato considerando uma possível mudança na jornada, porque eu tenho um colaborador que eu confio, que eu quero fazer algo por ele, que eu quero vê-lo feliz. E aí sim, quando eu tenho colaboradores felizes, satisfeitos, eu tenho então a produtividade como resultado desse processo. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Nessa conversa nossa de trabalho remoto ou de redução de jornada, mas para tudo, né? Quando a gente olha para o colaborador, a gente precisa tomar as nossas decisões, criar o nosso plano de ação, é, as nossas estratégias, o nosso processo de feedback, toda a nossa comunicação, de fato, considerando essa outra pessoa que está na jornada conosco. E aí, inevitavelmente, o resultado vai ser um resultado benéfico para você, líder, para ele, para a empresa, e aí o processo fica fluido. Tá? Então, eu queria considerar esse ponto, porque quando a cultura organizacional, a cultura, de fato, é o que acontece na organização, não é o que eu falo, né? E ela pode gerar resultados muito positivos financeiramente, né? Eu vou falar financeiramente para a organização, mas quando eu olho para as pessoas que geram esse resultado, elas estão sofrendo e eu tenho um aumento de turnover. Não vai adiantar eu só reduzir a jornada se eu estou fazendo meu colaborador sofrer, entende? Eu vou continuar, eu estou olhando para o lugar errado. Então é importante a gente olhar para as pessoas de verdade, né? Olhar de fato para as pessoas. Dani, deixa eu só dar um oi aqui para as pessoas que entraram e saíram. E eu parei aqui no Everaldo, boa noite. A minha esposa também entrou. Marcos Paulo, boa noite. Bia Costa, deu uns coraçãozinhos. Gessi, boa noite. Santos, boa noite. Marie, Dom Marie, Cláudia, sou André Mendes, boa noite. Adoro seus vídeos. Obrigadão, irmão. Obrigado mesmo. Então vamos lá. Doutora, a senhora concluiu então essas duas pautas aí, dois temas. Vamos, Podemos seguir. vamos falar agora sobre. Eu estou te falando isso porque hoje não tem pauta, não tem nada. Então, mas é na lata. Vamos falar um pouco da sua Não mentoria. foi Nós falamos. ensaiado, né? Não teve uma prévia, vamos embora. Vamos falar sobre a sua mentoria, se você vai continuar com sua mentoria, se mais para frente sua intenção é passar esse conhecimento todo por um livro, por uma mentoria, principalmente aí. Antes de você falar, você vê algum obstáculo para você entrar nesse mercado de mentoria aí, ô Dani? Você acha difícil? Obstáculo não, acho que como tudo tem o trabalho inicial, esse processo É, ele tem um trabalho, é novo, né? É uma no, área nova. Então, como todo o processo, a gente começou falando de movimento de mudança. Tudo que é novo gera uma necessidade de dedicação maior sua, de engajamento, de estudo, de aprendizagem. E é interessante que subiu aqui, eu vi chegando a Paula, que é minha mentora. Que legal. Então, quando a gente vai para algo novo, vai experimentar, se a gente pode caminhar com quem já caminhou e sabe nos conduzir nesse caminho, é muito mais fácil. Então, eu tenho uma mentora me conduzindo nesse caminho e que torna a minha vida mais fácil nesse sentido. É claro, ela puxa minha orelha, né? Quando eu não faço a Ah, minha parte, quando eu desapareço, porque o mentor faz isso também com a gente, é né? que você sumiu, viu, Dani? Sumiu, cara. Sumi! Sumiu. Nossa, pai. Eu sumi, mas foi por um bom motivo. Veja, eu fiz um movimento muito grande, né? Então, estava aqui me organizando, me ajustando.
a gente falou sobre esse movimento para os Estados Unidos, tem toda a questão do idioma, da adaptação. Estou bastante adaptada, mas a jornada, a rotina é bastante intensa. Muito Então, bem. agora, você me puxou de volta, a Paulinha me puxou de Ah, volta. que bom. Ô, Dani, falando em puxar de volta, eu gostaria muito que você seguisse algumas pessoas que eu conheço aí. Vamos Na embora. segunda-feira, eu vou falar com eles sobre você, vou falar alguns nomes. A doutora Izzy Pinho é uma advogada especialista aí na Flórida. Eu tenho uma gratidão enorme por ela. Ela que abriu as portas, tudo que eu estou fazendo. Quando eu inventei moda de fazer live, eu chamei uma galera para isso. Ela sem me conhecer na hora, nunca me viu. Como diz o outro, nunca me viu mais gordo. E ela me deu essa oportunidade. Então, assim, tudo que é imigração americana, eu indico ela. Então, ela conhece muito brasileiro empresário aí. Izzy Pinho, tá? Outra pessoa que eu vou falar, conversei com ele hoje, Wagner Nolasco, é um construtor. O cara, ele é do Espírito Santo, ele nasceu lá. Espetacular o cara. Segue ele, que eu vou falar de você para ele. Outro cara, brasileiro, paulista, espetacular, construtor também, Guilherme Lemos. Esses três aí, só os três, tem muita gente, mas começa com esses três, seguir ele, e na segunda-feira vou entrar em contato com eles e eu tenho certeza que vai abrir a porta para você. São Ah, que espetaculares. bacana, que bacana, que Beleza. bacana. Os pontos vão se conectando, né? Isso, Eu, isso. eu falo que Deus vai nos preparando para um algo maior, porque a gente é Isso. filho do Criador, é para a abundância. É Eu claro que a penso. gente precisa fazer a nossa parte Isso, e seguir, isso. e caminhar. Como diz, não espera de mão beijada, Não, né? né? Tem que colocar o pé, o chão vai se formar. Vai, Vai. de novo, coloca pai e mãe atrás, porque a coragem vem desse movimento de pai, inclusive. Então, Eu e penso vai. assim, Dani, há um ano atrás, jamais pensei de conhecer pessoas tão interessantes ao decorrer dessas lives. Essa live hoje é o número 95. Ou seja, Uau! aham. Ou seja, conheço 95 pessoas que abriram a minha cabeça, abriram o meu network. Cara, é interessantíssimo. E por incrível que pareça, eu tenho contato dos 95 pessoas. Uau! Então, assim, é muito bacana fazer a live. Você aprende, você tem contato com outras pessoas. Quando eu recebo imóveis fora de onde eu estou, eu mando para lá e vice-versa. Eu recebo muito imóveis daí e de Portugal. E eu não estou nem em Portugal nem aí. O que eu faço? Eu mando para as pessoas que eu tenho mais afinidade, né? Que é a Patrícia, que é uma corretora também, que me deu oportunidade de vender imóveis aí. Então, cara, o network é muito grande. Então, você tem que cavalgar, mas plantar, né? Plantando devagarinho, aprendendo, né? E as coisas vai se encaixar. Tem uma moça que eu lembrei agora, se chama Márcia Azevedo. Segue ela também. É uma brasileira, ela é mentora. Ela é a segunda pessoa que eu entrevistei. Ela é a live número 2. Segue ela que você vai gostar, tá bom? E na segunda-feira eu vou falar dela sobre você. Ela conhece muita gente, cara. Ela é muito fera. Então, Dani, vamos falar um pouco do seu futuro? O que você Vamos lá. vai fazer daqui para frente, para a gente encerrar? Já são 19h36. Deixa eu ver quem entrou aqui. Olá, minha linda. Dom Marie. Ah, não, isso aqui lá no final. É o Rafael Noronha, boa noite. Matias, Patrícia Aparecida, boa noite. Cris Loff e Fábio Júnior. Vamos lá. Quais são os Vamos seus lá. planos para o futuro? Você Que não é perguntou legal falar, né? Os grandes mentores falam que não pode falar, né? projeto não, não, Mas só, não se revela projeto, né? é, Mas, mas só dá mas uma é, pincelada. Mas eu já falei do Lidera aqui, Boa, né, no meu canal. isso. Eu lancei o Lidera lá no Brasil ainda, no ano passado, foi ao vivo, fiz um primeiro lançamento. A ideia era mesmo entender se a proposta da estrutura fazia sentido, porque ele tem a minha cara, né? Ele tem a forma, eu formatei de acordo com aquilo que funcionou para mim e funciona para mim Deixa eu, em relação ao liderança.
deixa eu só te cortar. Eu Opa, vou repetir de novo, porque como vai ser dois vídeos esse vídeo vai ser dois. tá bom. Um falar sobre o tema e outro vamos falar sobre a mentoria lidera, tá bom? Bom, Então vou te falar de novo, porque do corte para cá vai ser o segundo vídeo, tá bom? tá bom. Senão fica misturado, a pessoa não entende. Edição, edição. Então vamos lá mais uma vez, em um, dois, três. Boa noite, Daniele. Vamos falar um pouco sobre sua mentoria Lidera. Então fala um pouco como é que funciona, quantas pessoas que você chama, se tem PDF ou não tem PDF, é presencial, é online. Fala um pouco sobre essa mentoria sua aí. Bacana, Luiz. Eu lancei, na verdade, né, o ano passado, fiz o meu primeiro lançamento do curso ao vivo. Fiz um lançamento de um curso ao vivo, um misto de curso com mentoria. É, e a ideia era a gente testar essa estrutura e entender se fazia sentido, né, para o público que participou. E foi muito interessante, foi bacana para mim, foi bacana para o público que estava ali comigo participando. É uma estrutura que faz sentido para mim no sentido, em relação à forma como a liderança percorreu a minha vida. Né? Então, eu estou aí numa jornada de 20 anos, eu não estudei da forma como eu organizei o curso. Eu fui lidando com as minhas dificuldades do dia a dia como liderada e como líder, fui buscando elementos que faziam sentido para me fortalecer como líder. Eu Você não sentiu queria, na pele, né? eu sou um avatar transformado, né? Vamos dizer assim. Eu não queria, em alguns casos, eu não queria ser como aquele líder, aquele chefe, na verdade. Então, eu fui Isso. buscar formas de ser diferente dele. Em outros casos, eu queria ter elementos que aquele líder tinha e que, para mim, fazia uma grande diferença. Então, a minha programação olha para esses elementos, buscando o desenvolvimento humano do líder. Em primeiro lugar, assim, a proposta é que o líder tenha condições de olhar para si, olhar para os seus valores, olhar para a sua identidade, saber de fato quem ele é, olhar para o seu propósito, para então começar a olhar para a equipe. Eu não consigo olhar o outro verdadeiramente, a gente falou já sobre isso, né, de quando eu implemento elementos para um colaborador, independente se seja um simples processo de comunicação ou feedback, que na verdade não é tão simples assim, o que de fato está por trás dessa minha decisão? Eu preciso de fato olhar para essa pessoa. Então, quando eu vou olhar para a equipe, eu vou escolher as pessoas que vão compor a equipe, eu vou escolher quem se mantém, ou eu vou escolher como as pessoas vão se desenvolver junto com elas, para depois, então, eu começar a falar de resultado, eu primeiro preciso saber quem sou eu. Então, a jornada que eu fiz na vida considerou esses elementos e eu organizei o curso dessa forma. Trabalhei o curso ano passado numa jornada aí ao longo do segundo semestre, foi uma programação ao vivo. Eu gravei esse curso. Estou, inclusive, olha, recentemente eu falei, caramba, eu acho que eu estou num novo processo, completamente uma mudança, né, de 360 graus. Eu vou passar pelo meu processo do Lidera Ah, e eu vou fazer o que meu curso. legal! E eu estou Que legal! nesse momento, esse curso gravado não está à venda, não está disponível ainda, e eu estou passando por ele e entendendo do meu lado, no meu novo momento, o que que ele traz para mim. E aí, Dani, nas próximas nesse semanas, processo, aí a gente você- faz o lançamento nesse dele. processo, você incluiu alguma coisa? Nesse processo, Não. agora ainda não. Que eu Mas pensei assim, pô, Mas eu tenho registros, eu já ah, comecei a fazer alguns registros de observação, porque aqui é uma outra cultura, né, Luiz? ah, É uma outra cultura. Embora dentro de mim, quando eu olho para as pessoas, eu falo assim, é um ser humano, esse ser humano, independente do lugar que eu estiver, eu quero ser bem tratado e respeitado, né? é isso. Mas é uma outra cultura. Então, eu estou observando alguns elementos, tanto na perspectiva de colaborador como de líder, para observar. Engraçado você perguntar isso, porque eu comecei a fazer isso para entender o que está faltando lá
que eu possa trazer de ferramentas. Talvez nem seja tanto de conteúdo de teoria, seja mais em nível de ferramentas. Eu te Porque pergun- ferramenta vai trabalhar a parte de comportamento. te perguntei isso por quê? Eu tô Você é o número 95 da Life, e de um tempo para cá, eu não assisto as minhas lives mais. Por que que eu assistia? Para ver o tom de voz, o meu comportamento, a articulação da mão, se eu coloco muita mão no óculos para consertar, porque às vezes escorrega, se eu bebo muita água ou não bebo muita água, se eu estou muito com sudorese ou não. Então, eu controlo a minha respiração. Então, assim, vamos lá, das 20 lives para cá, já não assisto mais, já me garanto. É o que está lá, está lá. Só para você ver que hoje não tem pauta. Ontem não teve pauta e assim por diante. A gente vai amadurecendo, né? Deixa eu É, só a gente tem te um. acrescentar aqui. Isso é Fala. maestria, né? Então, É, você passou é. por todas as etapas do não conhecer, da competência consciente, da competência inconsciente, incompetência consciente, e assim vai. Entra no flow porque você praticou, experimentou, ousou, né? Primeiro lugar, o Dani, movimento as, parte de você. as primeiras 5 lives, eu vou te falar, deu dor de barriga, cara. Principalmente a primeira e a segunda. Porque eu não podia errar. Eu não tinha outra chance de chamar ela novamente. Ou eu acertava ou não acertava. E eu, ô Acertou. Ângela, boa noite, Amanda, arquiteta, boa noite. E eu não tinha essa estrutura que eu tenho hoje, a internet era muito fraca, o ambiente era horrível. E eu pensei, Jesus do céu, essa mulher não vai me ver nunca mais. E pronto, deu essa reviravolta, e graças a Deus somos amigos, tá? O negócio todo. Na segunda-feira eu participei de uma live dela, nos Estados Unidos, então assim, viramos amigos, graças a Deus. Mas eu tive que me aperfeiçoar, levar muita Mas porrada. olha, isso é um Por ponto. exemplo, Tem uma tentar coisa. decorar o texto para não ficar lendo, que é muito chato, é muito ruim. Então, assim, não é fácil, cara. Por que que eu marco 19 horas? Porque o meu trabalho é até às 18. Então, eu tenho uma hora para tirar a gordura da pele, escovar os dentes, trocar de camisa, para você Você ver tem que hoje à uma hora tarde para eu o não trocar a camisa. perfeccionismo, operar, né? Arrumar a mesa, ver qual é a melhor posição, trazer água, ligar o computador, uma música, relaxar 10 minutos antes. Então, assim, tem toda a preparação. Eu não consigo, como hoje à tarde nós fizemos live, na lata. Eu não consigo. Eu tenho que ter uma... Escutar uma música primeiro. Um, dois, três. Vamos lá. Boa noite, Daniel. Aí eu consigo. Até a voz muda. Mas isso demorou, cara. Tem um, Demorou. tem um estudo que classifica as nossas características de personalidade a partir do corpo, são 5 características. E é muito legal você falar isso, assim, eu não consigo. Conseguir, a gente consegue Consegue. estar aqui dentro, né? É. Mas o fato é que tem formas em que eu fico mais confortável, mais disposto. Então, o mais importante é a gente saber quem a gente é de É. novo. O lidera começa no reconhecimento de quem é, Muito bem, quem o muito bem. líder é. Para então ele poder. Eu só reconheço o outro quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o meu Muito lugar. Eu bem. preciso estar no meu lugar para eu olhar para o outro, reconhecer, inclusive dar voz a esse outro. É muito comum Isso. líderes, gestores que não dão voz ao seu liderado, porque ele está no lugar errado, porque tem medo, medo de cair por trás dessas questões. Você não Estou vendo um monte de falou. gente querida entrando aqui nessa live, hein? Só Muita gente que eu gente não vi a fera, só cena. gente. O Andy Silva, o Lino Freitas, o Wellington Magela. Daniele, você não falou o tempo, o período do curso. Tá, o curso é Os organizado em. encontros é como é que funciona os encontros? Que hora que é? Como é que é aí? Como é que Então, funciona? eu não fiz um novo lançamento, tá, Tá. Luiz? Tá A bom. gente pode, inclusive, fazer isso junto aqui. Eu estava, como eu falei para você, eu estava no momento de adaptação aqui para a gente retomar o projeto. Tanto o projeto de. Eu estou como aluna do meu curso para fazer esse lançamento do curso e da mentoria nos próximos dias. A gente pretende fazer isso já nos próximos dias. Você me perguntou sobre o livro, eu nem sei se eu falei para você de livro, mas tem livro aí. Oh, stop!
Muito Tem bem. livro, Sobre tem a livro aí. mentoria, vamos falar um pouco mais para frente para a gente divulgar aqui, tá Sim. bom? Mentoria, já vou adiantar. Eu estou participando de uma mentoria que eu ganhei da Michelle Muller e ela me deu uma vaga para um seguidor, para uma seguidora, que eu dei de presente para essa seguidora, que é a Luísa, lá de Gramado. Então, nós dois estamos fazendo a mentoria. Então, qual é a dica? Quando for lançar a mentoria, pensa de dar dois para a gente sortear aqui, para que as pessoas possam já sentir o gostinho do seu trabalho, tá bom? A gente faz isso junto. Será um Beleza. prazer fazer isso junto. Só falar que eu Tá bom. falei, né, sobre, você perguntou sobre a importância, né, a dificuldade de iniciar com mentoria, e aí eu falei É, que o papel do mentor é esse, ele já caminhou naquela estrada que você está chegando, né? é verdade. Então, ele já sabe todos os percalços. Você não precisa passar por todos os percalços ou levar 10, 20 anos para aprender algo. Ele encurta essa jornada É verdade. sua junto com você. E aí eu falei da Paula e agora há pouco entrou o Wellington Magela. O Wellington foi uma pessoa muito importante, é muito importante na minha vida e foi, eu quero dizer, em relação ao passado, porque o Wellington é o meu mestrão aí da programação neurolinguística, eu fiz todas as minhas formações com ele e foi assim uma virada de chave muito grande no meu processo de liderança, tem bastante da programação neurolinguística Pô, no meu gratidão, hein, cara? material. Gratidão mesmo. Isso É aí eterna. fortalece o cara, né, meu? Fortalece o cara mesmo. Nossa, não tem nada melhor do que ouvir isso, a gratidão. Porque, cara, quando você tava lá na merda, falo de mim, né? Falo de mim. Quando a pessoa tava lá na merda, lá no iniciozinho, coitadinho, e hoje você tá no topo, no meu ponto de vista, você tá no topo Ah, e gratidão. reconhece quem te ajudou, cara, não tem preço, cara. Não tem É, preço, não tem almoço, não tem vontade de até, pegar isso. até quem tenta atrapalhar ajuda, depende muito de como você olha. É verdade. Até quem Daniela, tenta atrapalhar ajuda. você não falou o nome do livro. Então, o nome do livro a gente ainda Ah, está, eu estou ainda, tá, então tá. Isso ainda não está. Ele, tá. na verdade, o livro, ele olha para a estrutura do Lidera, então o livro, o Lidera tem o e-book dele, que é o material, né, do curso, da programação. O livro não é o e-book, o livro tem uma outra estrutura, uma outra escrita. Eu estou nesse processo ainda, não terminei, então provavelmente Ah, não vai bacana, ser bacana. lá no final, Ah, mas mas bom. ele traz a estrutura do método, assim, daquilo que hoje eu acredito muito e que fez bastante sentido e que faz bastante sentido no meu processo de liderança e na minha forma de olhar para as pessoas, né? Eu vou sempre considerar as pessoas na minha jornada, não tenho para onde correr, Não então tem, me verdade. segue, me acompanha quem se afiniza com esse olhar. Eu gosto bastante do Simon Sinek, e ele fala que líderes lideram pessoas e pessoas entregam resultados. Então, líderes não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas, Isso que são as pessoas que mesmo. entregam resultados. Inclusive, eu Espetacular. estou aqui nos Estados Unidos, falei, em breve eu estou atrás do Simon, porque eu preciso ter esse um momento aí e aproveitar a oportunidade, né, de conhecer, de estudar. Eu gosto bastante de estudar. Como disse, você está no centro do universo, né, cara? É Estados Unidos, né, meu? É. Desde criança eu quis ir para aí, mas as portas não abriram e fui para Portugal. Mas quem sabe um Então, dia a gente pode se encontrar e aí. eu nem Daniele, tinha, tá, esse projeto de vir, mas sério? aconteceu agora estudar, eu preciso para o movimento de fato se abrir como, inclusive em relação a estudar, eu quero estudar, continuar a formação, preciso superar essa questão do idioma de fato, né, de Eu evoluir. estou acabando o meu curso de Relações Internacionais e um dos objetivos é fazer um mestrado ou um doutorado aí. Aí Aí, sim, aí a gente aí. pode se encontrar. Tiago Figueira, boa noite. Ana, muito boa noite, Ana. Ô Daniele, são 19h51. Faz aí um globalzão aí, um resumo, tudo que você falou, para deixar registrado na live.
e vamos encerrar a live. Agradeço demais por sua presença. Você é sempre bem-vindo. É uma paz falar com você. Ah, que bom. Eu que agradeço, nossa, eu que agradeço demais. Gosto muito de E é tão falar com você. interessante como tudo vai se conectando. Eu tive É, uma manhã incrível, assim, hoje é, dentro do programa da Paula, que é a minha mentora, eu tive um momento com o Edu, que é o esposo dela, a gente tem um momento meio que terapêutico ali oh, que no legal. processo. Foi incrível, não vou dizer que eu ia falar coincidiu, mas eu não acredito em coincidência, né? Eu acho que as coisas Tudo acontecem tem seu tempo, como né? Por tudo exemplo, no seu hoje, tempo. É, olha as coisas que eu te falei, olha as pessoas que eu é, vou te apresentar. Então, é assim, tudo é um processo, cara. Tudo seu tempo. é. Ô, Daniele, Eu, fala um pouco do 4 horas e do trabalho remoto. Mas conclui o que você estava falando. Conclui não, aí. eu ia Pode falar falar. que eu vi o Wellington Magela e eu participei de um programa com ele de formação da programação neurolinguística e eu falava muito sobre o passo de fé, né? Então põe o pé que o chão vai se formar. É claro que você precisa cuidar de algumas coisas na sua jornada, isso é liderar a sua jornada. Então, quando a gente fala de liderança, a gente não está falando só não, a gente não está falando de ter um cargo, uma posição, para então eu cuidar de algo ou de alguém. Liderança é sobre, em primeiro lugar, você cuidar da própria jornada e ser responsável por ela e tomar, fazer escolhas, né? Então, quando eu faço escolhas, talvez eu precise me arriscar, talvez eu tenha que abrir mão de alguma coisa para fazer outra coisa. Então, esse movimento ele é importante, em primeiro lugar, em você. Então, o meu programa de liderança é o Lidera, o curso e a mentoria, então, são momentos complementares, a mentoria para quem quer dar um passo maior e quer fazer o movimento mais perto, né, de mim, o curso para quem ainda não vai, né, não tem condições no momento de dar espaço, mas quer entender essa jornada, ou quer aperfeiçoar em sua jornada, ou ainda não conhece muito, quer conhecer. Então, no Lidera eu já falo disso, né, de começar olhando para si, porque fez muita diferença para mim, continua fazendo, a aprendizagem ela não se encerra em momento algum. Eu falei aqui várias vezes, eu estou no processo de aprender um idioma, mas que me tira muito da zona de conforto. E é muito gostoso quando você percebe que você está aprendendo, que você está avançando, né, no seu Eu ia te processo. perguntar, Dani, eu ia te perguntar isso. Depois que acaba a mentoria, eu posso estar te ligando, posso entendendo? Sempre surge uma dúvida. Pode fazer isso? Na verdade, quando eu vou falar como experiência de mentoranda, né? O mentor nunca vai te deixar só, ele vai sempre te É, ofertar novos eu sempre passos. surge. Porque, olha, como mentoranda, vou falar da minha experiência, é bastante confortável no sentido de saber que você não está sozinho e que Isso. deu uma dor de barriga, tem alguém ali para, entendeu? Pode Por ajudar. outro lado, o mentor está ali, às vezes você está numa zona de conforto e ele vai te incomodar. Então, esse é o processo, que é sempre para te levar para o Pô, mais, é bacana, sempre para te levar para frente. bacana, E bacana. quando você percebe a evolução em você, você quer esse mais, né? E você vai fazendo esse movimento. Então, acontece assim para mim. Uma coisa que eu me lembrei, enquanto você falava, eu me lembrei agora de novo, quando você falava da live, do start da live, quando a gente vai começar algo novo, e às vezes isso aconteceu comigo, aconteceu até recente, eu cheia de coisa aqui nos Estados Unidos, eu pensei, meu Deus, e agora voltar, continuo gravando os vídeos ou não, faço tanta coisa, e aí quando eu tive esse sentimento, uma pessoa me escreveu falando o quanto que os vídeos fazem diferença para ela. Eu falei, ai, Paz, caramba. paz. Não Então, para, Daniel, não é, para. é sobre isso, né? Então, o que a gente faz não é sobre nós, é sobre o quanto o que a gente já aprendeu faz transbordar no outro e contribuir com a subida de degraus.
desse outro. E cada um está no nível, né, de estar no início da jornada, está no meio, às vezes querendo voltar, às vezes lá em cima. Mas o que a gente compartilha aqui, o que você compartilha aqui com seus convidados, faz diferença enorme na vida das pessoas. Faz. Precisa continuar. Mas que bacana. É, Ô, Dani, então eu vou dar como encerrado, já são quase 20 horas, 1 hora de bate-papo certinho. foi uma Tá, delícia. mais uma vez, muito obrigado, brigadaço mesmo. Tá, fica à sua disposição aqui o canal. Quando tiver novidades da mentoria, pode me chamar. Quando tiver novidade do livro, vamos divulgar, tá bom? Se eu Então, ó, só tenho que precisava agradecer. de um compromisso para voltar com a mentoria e o curso, está aqui o Ah, compromisso, né? isso mesmo. Tá bom? Tá Prazerzão, bom, tá? Fica com agradeço Deus, meu. Deus que possa te abençoar sempre, tá bom? Amém. Continua essa pessoa maravilhosa, transmite paz, continua sempre assim. Amém. Tá bom, Dani? Fica Gratidão. com Deus, tá? Abração. Beijo, beijo a Tchau. todos que estiveram conosco aqui. Tchau, tchau, Dani. Valeu. Tchau.